Aplaudido mais de 10 vezes, 2 delas de pé, o vice-presidente Hamilton Mourão disse neste domingo que o presidente Jair Bolsonaro é criticado e muitas vezes tão pouco compreendido e afirmou que, talvez, pela minha personalidade, escolheria outras pessoas para trabalhar comigo, quando questionado sobre o que faria de diferente se fosse, ele próprio, o presidente do Brasil. O comentário sobre a incompreensão de Bolsonaro gerou risos na plateia, formada principalmente por estudantes da Harvard e do MIT e por empresários que participam de conferências sobre o Brasil no ZEUA neste fim de semana. A audiência reagiu da mesma forma quando o vice-presidente disse que poderia escolher um gabinete distinto do de Bolsonaro. Alvo de críticas de parte da base de Bolsonaro por supostamente criar um antagonismo em relação ao presidente, o que Mourão negou veementemente a jornalistas neste sábado, o general disse que a meta de Bolsonaro é mudar o futuro. Para Bolsonaro, mudar o futuro é a suprema arte de um governo. A visão do presidente é muito clara, ele está trabalhando para as próximas gerações, e não para as próximas eleições. A plateia se levantou 2 vezes para bater palmas. A primeira foi após a resposta do vice-presidente a um professor de Harvard que questionou a presença de militares no governo. O senhor não teme que a Associação das Forças Armadas, que são uma instituição permanente do Estado brasileiro, com um governo, que é algo necessariamente temporário, pode corroer a legitimidade e a unidade das Forças Armadas? Porque a lição que o general Geisel aprendeu não se aplica ao senhor? Questionou o professor e cientista político Fernando Pizarro. O segundo momento de aplausos de pé foi o encerramento da fala do vice-presidente, que segue neste domingo para Washington, onde se encontra nesta segunda com o vice-presidente do ZEUA, Mike Pence, entre outros compromissos. Questionado por uma porta-voz da universidade sobre os planos do governo para a saúde, sobre o avanço de doenças no país e sobre a dificuldade do governo de preencher as vagas remanescentes do programa Mais Médicos, que não conta mais com profissionais cubanos, Mourão foi mais sucinto. Na última quinta, o Ministério da Saúde confirmou que, de janeiro a março, médicos ou 15% das vagas preenchidas após a saída de Cuba desistirão do programa dedicado à saúde básica. Mourão não fez nenhum comentário a respeito. A doença, estava primeiro concentrada na região de Roraima, depois já apareceu em Belém e agora já temos casos lá na região de SP. A doença viaja com uma velocidade grande. Em outro momento, em resposta à questão sobre mudanças climáticas, Mourão sugeriu que o aquecimento global pode ser fruto de um processo natural, independente da ação do homem. Ninguém tem dúvida de que o clima está mudando. Não sabemos se essa mudança climática é uma daquelas da senoide da vida da Terra, como já ocorreu em outras fases, ou se veio para ficar. O sistema prisional deve ser reestruturado de forma a impedir que as prisões sejam as colônias de férias que vemos hoje, de onde os cartéis comandam o crime organizado, disse. A fala contraria ao discurso do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, que 2 dias antes classificou o sistema carcerário brasileiro como um fracasso pela superlotação e más condições a que os presos são impostos. A instituição que servi durante 46 anos, o Exército Brasileiro, tem um regulamento disciplinar. O regulamento diz que a prisão só é válida se ela educa a pessoa. Como é que eu vou educar a pessoa com uma prisão que é uma masmorra, onde ele vai conviver com toda sorte de elementos totalmente desajustados, sem ter uma atividade laboral e uma progressão educacional? Temos que mudar, disse, aplaudido por todo o auditório. Mourão voltou a comentar a crise que o governo enfrenta no Ministério da Educação. Bolsonaro disse a jornalistas que deve tomar uma decisão em relação ao futuro do ministro Ricardo Vélez na próxima segunda-feira. A nossa visão, nossa do governo, é que a gente tem que investir pesado na educação básica. Nós investimos muito no superior e pouco na educação básica.